Namastê, namastê, namastê. Eu me curvo e saúdo a você que me ouve, e juntos nos curvamos e saudamos a fonte criadora. Essa fonte que é pura inteligência, justiça e compaixão, e que nos une a todos e nos liga nessa imensa teia de amor chamada existência. Brilhe sua luz, assim disse Jesus no Sermão da Montanha. Obrigado você que me ouve. Hoje dia 24/5/2020, um domingo. Hoje eu quero comentar um trecho do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha que está em Mateus capítulo 5, mas o trecho que eu vou comentar, versículo 13 e 16. E Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe sua luz diante das pessoas, para que vejam as vossas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. É muito curioso ver como Jesus usou o sal como exemplo, né? O sal, que é o tempero que se apresenta em todas as culturas, né? Na refeição de todas as culturas, diferente da pimenta, por exemplo, que não é tão comum. E por que ele usa o sal, né? O sal é o que dá o sabor. A comida pode ter o tempero que for, mas se não tiver sal, ela é sem graça. E se nós olharmos o nosso planeta, essa escola onde nós vivemos, imagine um mundo que só existissem os vegetais e os animais. Sim, os animais são lindos, são encantadores, cada um na sua forma de se apresentar, na sua limitação também, mas eles são presos pelo instinto, eles não têm a capacidade de analisar o ambiente que eles vivem e alterá-lo. Eles não têm a capacidade de serem co-criadores, como Jesus disse, que nós somos co-criadores juntos com Deus. Por exemplo, se um animal está machucado, nenhum outro animal consegue ir lá e curá-lo. Nós temos esse potencial, por exemplo, né? Então, esse sabor que Jesus espera que nós tenhamos, ou como o brilho da luz, que Ele sabe que nós temos o potencial, nós temos esse potencial. Nosso espírito é uma lâmpada que pode brilhar muito e servir como exemplo, mas por que não conseguimos brilhar? Por que eu não consigo ser do jeito que Jesus quer que eu seja? Porque a nossa lâmpada é coberta pelo barro da ignorância, do ego, do desejo, do apego, da ignorância espiritual. E aí, poxa, como eu vou conseguir me livrar desse barro? É uma prática diária. Se você é cristão, se apegue aos ensinamentos do Mestre Jesus. Se você é budista, do Mestre Buda. Eles nos apresentam a conduta moral que nós devemos ter para que todo dia, fazendo uma reflexão íntima e olhando dentro de nós mesmos as nossas más condutas, onde que nós erramos, e dia após dia, ali com uma chavinha de fenda, ajustando e melhorando e deixando para trás convicções erradas que nós tínhamos do nosso orgulho, né? Por exemplo, do nosso ego, que eu sou muito importante. Então, usando o exemplo desses mestres, nós vamos dia a dia tirando um pouquinho desse barro, e cada vez que a gente vai tirando, você começa a ver um pouquinho da luz que está passando na sua lâmpada. E é muito curioso como o potencial, né, naquela época que ele está dando o exemplo, eles acendiam, eles iluminavam o ambiente com a luz do fogo. E é muito curioso como uma chama de fogo pequenininha tem o potencial de incendiar tantas outras, né? Você pega uma vela e você, com uma ponta de uma vela, você consegue passar a chama para tantas outras. E sem ela perder o potencial dela, quer dizer, ela transmite aquele potencial sem se apagar. Olha que maravilhoso esse exemplo que Jesus usa. E como é que eu vou ser uma luz para o mundo? Como é que eu vou transmitir esse potencial que eu estou desenvolvendo dentro de mim
para o benefício de todos. Falar é muito fácil, né? A gente ouve o ensinamento de Jesus, mas se não colocar em prática é que nem você ler uma bula e não tomar o remédio, né? Você tem que praticar em você primeiro. Muitas pessoas pelo mundo afora, que se intitulam líderes religiosos, falam muito bem, mas muitas vezes os seus atos não confirmam aquilo que eles dizem, né? Eu adoro essa frase que diz assim, que os seus atos confirmem as suas palavras. Dizer é fácil, agir é difícil. Por isso que eu prefiro muito mais uma pessoa rude, verdadeira, que seja coerente com aquilo que ela acredita, do que aquele que diz o que você quer ouvir e por trás apunhala suas costas. Esse segundo é um manipulador. O primeiro ele pode estar errando, mas ele está acreditando que aquilo é verdade. O outro não. Ele sabe o que ele está fazendo errado, mas ele te ilude com aquilo que você quer ouvir. Então aquele rude que acredita tem muito mais chance de encontrar a luz e encontrar realmente a verdade do que o manipulador. E nós, no nosso exemplo, no dia a dia, temos que perceber que a nossa conduta é ela que os nossos filhos se espelham e copiam. Então, vamos todos nessa escalada espiritual, todo dia brilhar um pouquinho mais da luz, tirar um pouquinho do barro da ignorância, lustrar a nossa lâmpada. Nós somos luz. Eu desejo que vocês fiquem na paz. Muito obrigado para você que parou os seus minutinhos do seu dia para me ouvir. E se você gostou, por favor, divulgue, compartilhe com seus amigos. Bom, muito obrigado e um abraço cheio de carinho.